Boa noite, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos para mais um culto de louvor e adoração ao nome de Jesus Cristo. Amém? É, Obrigado pelas orações aí, que eu passei por 2 semanas de cama, né? Mas graças a Deus já estou recuperado. Provavelmente foi garganta e sinusite, mas eu nunca tive essa enfermidade com tanta intensidade, né? A ponto de eu ficar literalmente de cama nessas 2 semanas, mas graças a Deus já estou recuperado. Então, mais uma vez, obrigado a todos os que oraram aí pela minha vida, né? E agradecer também a pastora Priscila, que conduziu aí o culto com vocês na semana passada. Hoje eu quero falar com vocês, vai ter inclusive um assunto um tanto polêmico, mas eu quero falar sobre curada para servir. Curada para servir. Eu acho que já é a terceira ou quarta vez que a gente vai falar sobre o assunto de cura, e esse é um assunto que Deus tem falado bastante ao meu coração, e eu quero dividir com vocês aqui mais alguns entendimentos, mais alguns pensamentos, mais algumas coisas que a Bíblia ela fala para nós, né? Então que o Espírito Santo de Deus seja conosco, que o Senhor, em nome de Jesus, amarre e amordace todo o espírito imundo que luta contra as nossas vidas, que haja liberdade no espírito para que a gente fale aqui esta noite em nome de Jesus, e que todo mal contra a minha casa, contra a minha vida e contra a tua casa e contra a tua vida, em nome de Jesus, sejam todos eles desfeitos, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo nos proteja, nos dê sabedoria, e que os anjos do Senhor estejam aqui em minha casa e na sua casa, nos guardando e livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém? Lá em Marcos capítulo 1, versos de 29 a 34, conta a história da visita de Jesus à casa, ali de Pedro, né? Conhecido também como Simão, o irmão de André. Então a Bíblia diz assim: e logo saindo da sinagoga, está falando de Jesus, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou, e servia-os. E tendo chegado à tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam ali enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Porém, não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Então, a Bíblia diz para a gente, deixa de forma bem clara aqui em Marcos capítulo 1, alguns pontos bem interessantes para nós. Primeiro, Jesus está ainda no início de ministério, então ele está ainda começando a fazer milagres, né? João capítulo 2 diz que o primeiro milagre que ele realizou foi num casamento, né? E nesse casamento que ele realizou, o milagre, ele transformou a água em vinho. Então dá para entender que logo depois os 12 apóstolos ainda não tinham sido escolhidos. Até esse ponto aqui da história, Jesus só havia escolhido 4, que é exatamente Pedro, ou Simão, irmão de André, e o próprio André, Tiago e João, que também eram irmãos. Então, Jesus só havia escolhido ainda 4 dos apóstolos, dos 12 que nós conhecemos, sem contar Paulo, mas incluindo aí Judas Iscariotes. Então, logo no início do ministério, acredito que Jesus, quando conheceu Pedro, uma das coisas que Jesus quis fazer foi ir até a casa de Pedro e conhecer a família de Pedro. A Bíblia diz pra gente que Pedro, ele era casado, não me lembro se relata se ele teve filhos ou não, acho que não relata, mas nós sabemos que Pedro é casado. Tanto é casado que quando Jesus chega na casa de Pedro, a sogra de Pedro, ela está doente, ela está acamada. A Bíblia diz que ela estava ali com febre, e por causa disso estava de molho. Quando Jesus chega na casa de Pedro, uma das coisas que Jesus faz
curar a sogra de Pedro. Ele coloca a sogra de Pedro de pé. Há uma versão, essa mesma história em outro evangelho, vai dizer que Jesus, então, quando viu que a sogra de Pedro estava doente, ele repreendeu a febre. E o que quer dizer repreender a febre? Por incrível e mais louco que pareça, Jesus, ele falou direto com a doença. Ele falou direto com a febre da sogra de Pedro. Então ele repreende a febre para que a febre deixasse a sogra de Pedro, e a febre deixa e ela se levanta. Aqui diz que, no Evangelho de Marcos, diz aqui que quando ela estava deitada com febre, Jesus pega ela pela mão e levanta. Então ele segura na mão dela e pede para ela se levantar. E quando ela se levanta, a febre a deixou. Então, há algumas coisas interessantes que a gente pode aprender com a história aqui da sogra de Pedro. A primeira é que, quando Jesus ele nos chama para a obra, ele sempre conhece a nossa casa, ele sempre conhece a nossa família. Jesus ele nunca tem um propósito isolado para uma pessoa dentro da casa. Por pior que você ache que a sua família seja, ou por mais problemas que você entenda que a sua família tenha, Jesus ele nunca está de olho numa pessoa só. Às vezes, aqui no caso Pedro, foi apenas a porta de entrada para que Jesus entrasse na casa dele. Então, se você conhece Jesus, a tua casa não, eu entendo que você é apenas a porta de entrada para que Jesus entre na tua casa e para que Jesus comece a tocar na vida de todos os outros da tua casa. Eu creio que aqui, quando Jesus chegou e ele toma a sogra dele pela mão e ela se levanta e ela é curada, neste mesmo momento a fé de todos naquela casa, na casa de Pedro, então é ativada, né? A fé é ativada. Normalmente, como Jesus ativa a nossa fé? Quando ele realiza algum milagre na nossa frente. A sua fé é ativada por fatos, por questões verídicas. Não quer dizer que deveria ser sempre assim. Jesus disse para Tomé: Tomé, você me viu e então creu, mas felizes os que não me viram e mesmo não me virão e mesmo assim crerão em mim. Então a fé você deveria crer mesmo que você não visse. Mas Jesus ele conhece o coração humano. E tanto é que ao invés dele chegar e falar que ele era o Filho de Deus, ele começou a realizar milagres e a expelir demônios para mostrar na prática, para que todos vissem que ele verdadeiramente era o Filho de Deus, que ele era o Messias, que ele é o Cristo. Então, faz parte da obra de Deus mostrar milagres para nós. Eu creio que, se você entende que que você nunca viu o milagre de Deus, eu creio que você deveria pedir a Deus, falar: Deus, eu quero ver o milagre. Isso não é pecado, você pode pedir para Deus para que você veja o milagre. E eu tenho certeza que se você pedir isso para Jesus com um coração sincero, eu tenho certeza de que Jesus ele vai mostrar um milagre na tua vida. E os milagres Jesus fazia de forma constante, de forma de que as pessoas elas não tinham dúvida de que verdadeiramente ele era o Messias, porque elas mesmas diziam entre si: Satanás não pode dar vista a um cego de nascença, mas Jesus dava vista ao cego de nascença. Então, Jesus ele operava milagres que deixava claro para qualquer um que o acompanhasse de que aquele milagre só Deus poderia fazer. Bom, o segundo ponto interessante aqui, além de Jesus querer conhecer a tua família, é de que Jesus ele nunca fica parado quando ele vê uma necessidade dentro de uma casa. Jesus ele nunca deixa de agir quando ele vê uma necessidade dentro de uma casa. Eles viram ali que talvez a mulher de Pedro estivesse sobrecarregada, o próprio Pedro, em tentar recebê-los ali, porque estava chegando as visitas. Além de Jesus
também Tiago e João, que estavam ali visitando a casa de Pedro. Então, haveria necessidade de preparar uma refeição, talvez todos eles estivessem com fome, talvez precisasse organizar e preparar a casa para eles comerem. E Jesus, quando ele entrou na casa, a primeira coisa que falaram para Jesus, falou: Jesus, a minha sogra está doente. Então, Jesus, ele sempre, quando ele entra numa casa, ele entra numa família, ele olha para a real necessidade daquela casa e daquela família. E aí eles perceberam que a principal necessidade que todos tinham nessa casa é que a sogra de Pedro fosse curada. E como essa era a principal necessidade que eles enxergaram nessa casa, Jesus prontamente foi até a sogra de Pedro e ele restaurou a saúde de Pedro. Em terceiro lugar, eu posso falar para você que Jesus, ele não pergunta qual a doença que ela tem. E para Jesus não importa qual é a doença que a pessoa tem. Quando falaram que ela estava deitada com febre, ele simplesmente entrou e repreendeu a febre. Mas isso não quer dizer que Jesus ele tem poder para a febre. E Jesus tem poder para curar qualquer doença. Se falassem para Jesus, ela está aqui com câncer na garganta, Jesus teria curado. Jesus, ela está com câncer nas axilas, Jesus teria curado. Jesus, ela está com câncer na mama, Jesus teria curado. Jesus, ela é paralítica, Jesus teria curado. Jesus, ela é paraplégica, Jesus teria curado. Então por quê? Porque é isso que Jesus faz. E eu creio nesse mover, e eu creio nesse poder de Jesus para curar. Eu creio tanto nisso que se eu quero uma cura, e isso acontece, se eu quero uma cura e Jesus não me cura, eu olho para mim como um problema, mas não para a impotência de Jesus, ou a capacidade de Jesus para realizar cura. Então, Jesus, em terceiro lugar, nós aprendemos aqui na história da cura da sogra de Pedro, que Jesus, ele tem poder para curar qualquer tipo de enfermidade. Nós vamos ver, já li aqui, nós vamos ver com um pouquinho mais de profundidade, que verdadeiramente a febre era só o começo. Por que a febre? Porque a febre era a necessidade de cura daquele momento. Então, independente da sua necessidade de cura ser algo grandioso, algo impossível segundo a medicina, ou que seja algo simples segundo a medicina, então que você creia que Jesus pode tanto operar no nível mais fácil quanto no nível mais difícil. Eu só sei dizer para vocês que, sendo só uma febre ou sendo um câncer, nem eu e nem você temos poder para curar, nem que seja uma simples febre, mas Jesus tem poder para curar qualquer nível de doença. Amém? E a Bíblia diz que aonde entra Jesus aqui em quarto lugar, aonde entra Jesus, nós vemos que Jesus ele muda o ambiente da casa. Então estavam todos tristes, porque há alguns dias a sogra de Pedro estava com febre e ninguém sabia dizer o que ela tinha. Mas a febre, se você já teve febre, eu tive uma febre leve esses dias, mas se você já teve febre, você sabe que a febre ela te derruba. A febre, ela rouba o teu ânimo, ela rouba a tua disposição. Você fica com o corpo mole, você fica enfraquecido, você não consegue reagir. Para quem tem filho, sabe que o filho ativo, quando ele está com febre, ele fica ali totalmente amuado, né? Por causa da febre, ele fica totalmente desanimado, ele fica quieto, caído, porque a febre, ela tira o vigor das pessoas. Então, aqui Jesus, quando viu que todos estavam abatidos por causa da sogra, em quarto lugar, Jesus mudou o ambiente. Então, talvez você que esteja ouvindo a palavra aqui de Jesus, talvez você seja a única pessoa que tem parado para ouvir Jesus. E aí o meu conselho para você é: entregue a sua vida para Jesus. Deixe que Jesus use você como a porta de entrada para a sua casa. Deixe Jesus usar a tua vida para entrar na tua casa.
Talvez as tuas necessidades pessoais não sejam grandes, mas talvez alguém dentro da tua casa tenha alguma necessidade, só que Jesus não entra porque ninguém permite que ele entre. Então, se você abre a porta do teu coração e deixa Jesus entrar no teu coração, você está abrindo uma porta não só para Jesus entrar na tua vida, mas você está abrindo uma porta para Jesus entrar na tua casa. E talvez a necessidade que não seja tua, mas que seja do outro, Jesus vai alcançar. Então, em quarto lugar, quando Jesus chega no lugar, ele tem poder para mudar o ambiente, porque a sogra de Pedro, ela se levantou, se animou, porque a febre foi embora, e o texto diz que no mesmo instante ela passou a servir. No mesmo instante ela passou a cuidar da casa. No mesmo instante ela foi ali ajudar a filha dela a preparar a refeição, a organizar a casa para receber os convidados ilustres que estavam chegando ali na casa de Pedro, né? Como o próprio Tiago, João e Jesus. Então a Bíblia diz para a gente aqui que, em quarto lugar, que Jesus, ele muda o ambiente. Agora, em quinto lugar, a gente aprende também aqui na história de Pedro de que Jesus, quando ele entra numa casa e ele realiza algum tipo de milagre, há sempre um propósito do porquê ele faz isso. Ele nunca faz o milagre por fazer o milagre. Ele sempre faz o milagre com propósito. Primeiro, é porque ele quer que ele quer que a tua casa seja restaurada. Ele quer que na tua casa todos tenham saúde. Ele quer que na tua casa todos estejam bem, estejam saudáveis. Segundo, é porque ele quer que todos na tua casa estejam ativos para realizar alguma coisa. Estejam ativos para trabalhar, estejam ativos para plantar alguma coisa, estejam ativos para buscar alguma coisa, para produzir alguma coisa. Jesus sempre quer que na sua casa as pessoas estejam ativas. Terceiro lugar, Jesus, ele realiza esse milagre dentro da sua casa porque ele quer que você sirva a ele. Ele quer que você sirva a ele. E o que é servir a Jesus? É que a partir do momento que você entrega a sua vida e seu coração para Jesus, você começa a ler a Bíblia, a ler a palavra de Deus. E tudo quanto você aprende na leitura da palavra de Deus, então você passa a exercitar. E quando você cumpre aquilo que está escrito na palavra de Deus, então significa que a partir de agora você recebeu Jesus na tua vida, você é salvo, você teve uma mudança de ambiente que Jesus fez na tua casa, e agora, por causa dos milagres que você viu Jesus fazendo na tua própria vida ou na vida de alguém dentro da tua casa, você então passa a servir Jesus. Você começa então a se tornar um servo de Jesus. Né? E esse servo de Jesus é tão lindo que chega num ponto em que Jesus ele vai declarar que ele já não te chama mais de servo, mas ele te chama de filho. Então é um serviço que você começa a fazer por Jesus, e esse serviço vai fazendo você crescer espiritualmente, e esse crescer espiritualmente faz com que você seja chamado por Jesus como filho. Amém? Então, por que Jesus muda o ambiente da casa? Porque ele quer trazer os filhos para perto dele. Ele quer você perto dele. Ele quer trazer você para perto dele. Ele quer que você tenha uma experiência real com ele. Ele quer se tornar o teu pai verdadeiro espiritual. Ele quer que você se sinta acolhido. Ele quer que você se sinta inserido numa família. Ele quer que você se sinta numa casa saudável. E é isso que Jesus faz. Amém? Agora, o texto aqui de Marcos também diz que e tendo chegado à tarde, então eles ficaram ali, provavelmente almoçaram. A sogra de Pedro já estava curada e ela passou a servir a todos. E aí a Bíblia diz que é o seguinte, que tendo chegado à tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. Então, olha que interessante, quando Jesus realiza um milagre, não é para você ficar quieto. Quando Jesus realiza um milagre na sua vida, ele quer que você dê o testemunho desse milagre que ele realizou.
Então, se Jesus realizou uma cura de alguém na tua casa, sua ou de alguém na tua casa, ele espera que você vá falar para os outros: olha, venho, Jesus está na minha casa e Jesus fez isso na minha vida, ou Jesus fez isso na vida do meu filho, ou Jesus fez isso na vida da minha filha. Eu estou lembrando aqui, eu já contei para vocês, mas eu acho fantástico. E uma vez eu estava numa viagem na cidade de Vitória, no Espírito Santo, eu com a minha família, e de repente eu vi um carro à frente, e o carro lá tinha, o dono daquele carro, ele colocou um adesivo bem grande ali no vidro de trás, com aquele texto: se ele era pecador, eu não sei, eu só sei que a minha filha nasceu cega e hoje ela vê. Então, quando eu vi aquilo, eu falei: meu Deus do céu, né? Ele está dando testemunho de que a filha dele havia nascido cega e que Jesus havia curado a filha dele, e ele colocou aquilo como se fosse ali no vidro traseiro do carro, um adesivo bem grande com as letras maiores que ele conseguiu para caber todo o contexto, mas ele estava contando para todo mundo o que Jesus tinha feito na vida dele. Então, você não pode esconder das pessoas aquilo que Jesus está fazendo na tua vida. Você precisa contar a todos aquilo que Jesus está realizando na tua vida e na tua casa, amém? Você precisa abrir a tua boca e dar testemunho. Você precisa falar: antes eu ficava deitado o dia inteiro numa cama, e esse é o meu testemunho. Eu ficava deitado na minha adolescência o dia inteiro no sofá, mas Jesus, ele me curou, Jesus, ele me restaurou, Jesus, ele tirou a depressão da minha vida, e aí agora eu posso dar esse testemunho. Então você precisa dar o testemunho daquilo que Jesus fez. Se quando chegou a tarde, veja, naquela época não tinha internet, naquela época não tinha telefone, naquela época não tinha ônibus, naquela época não tinha táxi, naquela época não tinha e-mail, naquela época não tinha fax, naquela época não tinha nada. A forma de comunicação lá era muito precária, de você receber a comunicação dias depois, mas as pessoas ouviram. Então por que tem essa lacuna aí entre a hora do almoço e a tarde? Porque foi o tempo que as pessoas levaram para receber a informação, e é o tempo que as pessoas levaram para chegar até onde ouviram falar que uma mulher, que é a sogra de Pedro, que estava ali enferma, já havia sido curado. Tanto é que eles então começaram a trazer todas as pessoas que eles conheciam, que estavam doentes, que estavam enfermas, para a casa de Pedro. A Bíblia diz, conforme eu li aqui, e toda a cidade se ajuntou à porta. Até os que não tinham doença foram ver. Por quê? Porque os milagres de Jesus, principalmente de cura, principalmente de libertação, elas atraem a curiosidade das pessoas. E não há mal nenhum nisso, porque aqueles que virem até Jesus vão experimentar também milagres, vão experimentar também libertação e vão experimentar salvação, que é o principal em Cristo Jesus, amém? Então você precisa abrir a tua boca. Qual foi o milagre que Deus realizou na tua vida? Qual é o seu testemunho? Qual é o seu testemunho? O que você tem a contar para os outros? Qual foi a porta que Jesus te abriu? Qual foi a porta que não existia e de repente ela apareceu na sua frente? Qual era a enfermidade que você tinha e que de repente ela foi embora, ela sumiu? Qual é a cura que você recebeu de Jesus que nem os médicos sabiam o que fazer e Jesus foi lá e te curou? Então, eu quero que você entenda isso. Jesus, ele coloca os milagres nos nossos olhos, na nossa frente, às vezes na nossa própria vida, que é para você dar o testemunho para os outros e trazer os outros para conhecerem o mesmo Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Amém? Aí, conforme juntou aquela multidão ali na frente, na casa de Pedro, a Bíblia diz que a cidade se ajuntou lá. Então eu posso já declarar para vocês que diz o texto aqui: e Jesus curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. Lembra que falamos? Febre aqui da sogra de Pedro foi só um exemplo, foi só um sinal. Mas Jesus curou diversas enfermidades. E aí, olha que interessante, eu já expliquei isso para vocês. Normalmente cura, ela caminha mais ou menos junto com libertação.
cura caminha mais ou menos junto com libertação. Porque tem doenças que acontecem, vamos dizer assim, doenças naturais, e tem doenças que são espirituais. Então a Bíblia diz que ele curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Então Jesus impediu os demônios de falar, mas a Bíblia está dizendo aqui que ele curou naquele dia diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Então, se você crê no poder de cura de Jesus, se você sabe que Jesus tem o poder para curar e te libertar de qualquer tipo de cativeiro e de opressão, eu peço que desde já você já vá preparando aí um copo com água. Prepare um copo com água, que ao final eu quero orar por você. Eu quero orar por você repreendendo essa doença, eu quero orar por você repreendendo esse espírito que muitas vezes te perturba e que também tem te causado mal. Mas eu quero que você creia nessa palavra de Marcos capítulo 1, de versos de 29 a 34, de que Jesus, quando chegou ali naquela cidade, quando estava numa casa, ele já criou um milagre, já gerou um milagre. Talvez ele já tenha gerado um milagre na tua vida e ele só está esperando agora você dar o testemunho do milagre. Ele está esperando você contar para as outras pessoas o que foi que ele fez na tua vida, para que você atraia essas pessoas para Jesus, para que você traga essas pessoas a Jesus. E você nunca deve limitar o poder de Jesus. Nunca limite o poder de Jesus. A Bíblia diz lá em Salmos 30, 2 e 3, diz assim: Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma. Preservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Vamos lá? Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma. Davi está dizendo aqui que ele chegou numa situação aqui, num certo momento, que ele praticamente já estava como morto. A alma dele já tinha como certo a morte. E a Bíblia diz então que ele clamou socorro a Jesus, a Deus, e Deus o curou. Ele diz aqui, da sepultura o Senhor me fizesse subir, e falava assim, eu já estava praticamente morto, e o Senhor me fez subir. Porque às vezes nós olhamos para algumas situações e nós dizemos assim, não tem jeito, não tem como essa pessoa escapar, isso não é problema seu. O seu problema é dar testemunho daquilo que Jesus fez. O seu problema o que você precisa fazer é só crer. Você só precisa divulgar o que Jesus fez na tua vida. E o problema, quem vai resolver é Jesus, não é você. Então, às vezes a gente olha, né? Eu mesmo, no começo do ministério, quando eu ia orar por alguém enfermo, eu perguntava, mas quantos anos tem? Porque eu ia fazer uma avaliação, né? Porque se já tivesse muito idoso, eu falei, eu vou orar para quê, né? A pessoa é natural, a pessoa, não, isso não é problema meu. Eu tenho que orar por todas as pessoas que queiram e que creem que Jesus pode fazer o milagre. Quando Jesus toma a sogra de Pedro pela mão e se coloca ela de pé, Jesus também provocou nela uma ação de fé. Então, às vezes, você precisa ter uma ação de fé. Tipo, se alguém orou pela tua coluna, na mesma hora você já experimenta, faz movimentos para ver se a tua coluna foi curada. É pela fé. É pela fé. Se você não mexe os ombros, então você faz movimentos para ver se os ombros foram curados, é pela fé. Quando alguém chamar você e falar, se você tem uma enfermidade, vem à frente, vá à frente, é pela fé. Então, você tem que ter atitudes de fé.
A mulher do fluxo de sangue, ela podia simplesmente mandar um bilhete para Jesus, ó, pede para ele orar por mim. Não, ela saiu da casa dela, mesmo debilitada, ela foi até a presença de Jesus e lá ela foi curada. A Bíblia diz também da história do homem paralítico, de que os 4 amigos o pegaram e, tendo uma multidão na casa em que Jesus estava, não conseguiam entrar, então abriram um buraco no teto, colocaram o homem pelo buraco do teto e Jesus primeiro falou assim: os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. E logo na sequência, Jesus o curou também da paralisia. E aquele homem saiu dali andando normalmente. E por que essas pessoas foram até aquela casa? Porque alguém disse. Porque alguém disse. Porque alguém disse. Porque alguém deu testemunho. Porque alguém falou o que Jesus fez na vida dele. Olha, estamos reunidos numa casa e aqui tem uma pessoa chamada Jesus e ele tem poder para fazer milagres, prodígios, sinais, curas, maravilhas. E se você tem alguém nessa condição, traga. E aí as pessoas levaram esse homem. Os 4 amigos fizeram o impossível, tudo dentro do limite deles, para que colocasse aquele homem diante de Jesus. E colocaram aquele homem diante de Jesus e ele foi curado. E a enfermidade dele seria uma enfermidade que normalmente as pessoas nascem, e se ela nasce com aquela enfermidade, normalmente elas já colocam no coração que a vida delas vai ser assim para sempre. Mas aqueles 4 homens acreditaram que Jesus poderia levantá-lo. Eu não sei você, mas Maomé, ele está morto. Buda está morto. Qualquer entidade que você creia aí, ela está morta. Só existe um Deus que está vivo, o nome dele é Jesus Cristo. Ele morreu na cruz, por minha causa e por sua causa, e ele ressuscitou. E ele vive e vive para sempre. Então, a diferença quando a gente fala de Jesus é que Jesus é o único Deus que vive para sempre. É o único Deus que verdadeiramente está vivo agora. O restante são todos falsos deuses. Você não pode acreditar neles. Ninguém pode te curar, ninguém pode te salvar, ninguém pode te libertar. Só Jesus pode. O máximo que os outros fazem, e eu não vou entrar em detalhe, é tentar acalmar espíritos. Jesus não acalma espíritos. Jesus, ele manda os espíritos embora. A Bíblia está dizendo aqui para nós, assim como do paralítico, que Davi ele estava prestes a descer a sepultura e mesmo assim ele ainda clamou por socorro e ele sabia que Deus poderia libertá-lo. Bom, a Bíblia em 2 Reis 4, 16 a 37 fala do filho de uma mulher chamada Sunamita. Ela não podia ter filho, já era bem idosa. Mesmo assim, Deus, através do profeta, abençoou a vida dela. O profeta Eliseu abençoou a vida dela com o filho. E aí a Bíblia diz assim: a mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente ele disse a seu pai: ai, minha cabeça, a minha cabeça. Então o pai disse a um dos servos: leve-o para a mãe. Ele o tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia, e então o menino morreu. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou no quarto de um lado para o outro, tornou a subir a cama e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse, o servo dele: chama a Sunamita, a mãe. Ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela então lançou-se aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra, pegou o seu filho e saiu. Então, aqui está uma mãe que, mesmo quando aos nossos olhos parece que tudo acabou, parece aquela, sabe quando o médico dá aquela notícia: infelizmente nós fizemos tudo o que podíamos fazer pelo teu filho. Sabe quando o médico dá aquela notícia: infelizmente não há mais o que fazer pelo teu filho.
E aí, quando você recebe essa cabeça, e essa mulher, quando recebe essa notícia, e essa mulher, quando recebeu essa notícia, ela não baixou a cabeça. Ao contrário, ela saiu correndo e foi atrás de um homem de Deus que orasse pelo filho dela. E a Bíblia, conforme eu acabei de ler, quando o profeta orou pelo menino, independente do que ele fez aqui, cada caso é um caso, mas quando o profeta orou pelo menino, o menino então ressuscitou e foi devolvido à mãe. E foi devolvido à mãe. Eu lembro aqui da história que eu vi no livro que a Tesser indicou para mim, ela colocou um comentário aí em uma das ministrações, e aí eu li esse livro que é chamado Vinho Novo, e eu lembro ali do pastor desse livro, não me recordo o nome dele agora, mas o filho dele caiu com mais de 25 bombinhas no bolso traseiro, no bolso de trás da calça. Essas bombinhas, quando ele caiu, como ele caiu muito forte no asfalto, as bombinhas explodiram ali no bolso de trás dele, todas elas, e acabou causando um estrago terrível. O pai dele, então, o pastor, quando chegou na casa deles, quando esse pastor chegou na casa deles e estava... quando chegou no hospital e recebeu a notícia, os médicos falaram: olha, a gente precisa operá-lo urgente, senão ele vai morrer, porque ele estava todo dilacerado. E então o pai falou: eu quero só orar por ele. Ele falou: não dá tempo. Os médicos falavam: a gente precisa operá-lo agora, senão ele vai morrer. E aí ele falou: me dá 2 minutos, por favor, eu só quero orar por ele, e aí vocês entram. Então já foram preparando toda a documentação para fazer a cirurgia no menino, e esse pai entrou, esse pastor entrou ali onde o filho dele estava deitado, e ele ora então pelo filho dele, e quando ele orou pelo filho, ele nem viu se Deus fez alguma coisa ou não, porque ele não podia mexer no menino, ele saiu do quarto. Os médicos então foram rapidamente, pegaram, não dava nem tempo de transferir o menino para uma sala de cirurgia, e trouxeram os equipamentos ali correndo, e quando viraram o menino para fazer a cirurgia, tinha apenas uma cicatriz pequena nas nádegas do menino. Não tinha mais nenhum estrago. Era como se Deus deixou uma cicatriz ali, porque a cicatriz é o testemunho. A cicatriz é o testemunho. Às vezes nós estamos com a nossa vida marcada e a gente fala: Deus, por que essa marca? Deus está falando aí, isso é um testemunho do livramento que eu tirei. Isso é uma marca minha em você, para você testemunhar para os outros de que isso verdadeiramente aconteceu. E aquele menino, quando foram operá-lo, os médicos entraram e aí saíram com aquela cara de ué e falaram para o pai, falaram: nós não entendemos. O lençol está lá todo manchado de sangue, mas o menino só tem uma cicatriz, como se alguém já tivesse operado e fechado e já está cicatrizado. A gente não entendeu. Então esse pastor, ele pôde dar o testemunho ali para todos os que estavam ali presentes, deu testemunho de que Deus curou aquele menino. Amém? E para fechar, agora à tarde, quando eu estava estudando essa palavra para trazer ao seu coração, eu creio que Deus me deu um entendimento aqui que eu particularmente eu sabia que era um problema espiritual, mas eu particularmente não tinha nenhuma base bíblica para poder apontar de forma verdadeira que era um problema espiritual. Deixa eu só fazer uma anotação aqui para eu não esquecer. Marcos capítulo 5. Vou falar de um detalhe que eu nunca tinha prestado atenção nesse texto. Marcos capítulo 5, a partir do verso 2, quando fala a história ali do Gadareno. Diz assim: um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Agora eu quero que você preste atenção aqui nesse verso. Noite e dia,
ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Aqui na versão NVI. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Ele andava cortando-se. Eu, com regularidade, eu recebo relatos ou pedidos de orações. Aqui na nossa própria lista de oração que nós oramos aqui no final, eu tenho gente nessa condição, só que nunca me pediram para agir pessoalmente, então a gente não interfere, porque as pessoas precisam chegar à maturidade da fé, mas elas pedem orações. E eu conheço alguns adolescentes que se cortam, que cortam a pele, que cortam os braços. A Bíblia diz aqui que noite e dia este homem, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então entenda o seguinte, e não quero que você fique chateado comigo. Você estude, se não acreditar não tem problema, vai ouvir outro. Mas normalmente as pessoas que se cortam, elas estão perturbadas por um espírito imundo. As pessoas que se cortam, elas estão sendo manipuladas por um espírito imundo, um anjo caído, um demônio, uma entidade. Então, essas pessoas que se cortam, por mais que você tente levá-las no psicólogo, e leve, não estou dizendo para não levar, por mais que você tenha que levá-las no psiquiatra, e leve, não estou dizendo para não levar, por mais que você tenha que levar ao pronto-socorro para tomar remédios, ou até mesmo para fazer algum curativo, leve, não vou pedir para você para não levar. Por mais que você dê remédios e dê todos os remédios que os médicos indicarem, eu não sou médico, então dê todos os remédios que os médicos indicarem. Mas, conforme esse texto, noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros nas colinas. E aí, qual é o remédio que Jesus aplicou na vida deste homem? Jesus disse: saia deste homem, espírito imundo. O remédio aqui não era um remédio que se compra numa farmácia, que se pega num ambulatório, que recebe no hospital, numa sala ali de medicação. O remédio que a pessoa que se cortava precisava era de libertação. Por isso que eu disse para vocês que a libertação ela sempre anda junto com cura. Porque às vezes você vai orar por cura e a pessoa será curada. Às vezes você ora por cura e a pessoa não é curada. E aí quando você ora por libertação, a pessoa recebe a cura. Às vezes você ora por cura e a pessoa não é curada. Às vezes você ora por libertação e a pessoa é curada. A mesma cura que você pediu para a mesma doença não acontece nada. Mas quando você repreende o espírito, a doença some da vida dessa pessoa. Por quê? É uma doença, é uma enfermidade espiritual. É uma enfermidade espiritual. Então eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda isso. Jesus aplicou um remédio para que este homem fosse curado, para ele parar de se cortar. Então, se você conhece algum adolescente que se corta, se você tem alguma pessoa na sua família que se corta, se você tem algum amigo que você conhece que se corta, se você ouviu falar de alguém que se corta, e os pais têm sofrido por causa disso, eu quero que você faça essa palavra chegar até essa pessoa.
de que o filho precisa é de um encontro com Jesus, assim como este homem teve, porque só Jesus vai poder curar. Os remédios, eles vão às vezes postergar algum incidente, mas eles não vão tirar aquilo que causa aqueles problemas naquele adolescente. E infelizmente isso tem acontecido principalmente no meio dos adolescentes. É você entender que cada corte que ele faz na sua própria pele, ele está derramando sangue. E cada sangue, gota de sangue que ele derrama, ele está fortalecendo ainda mais o espírito que habita nele. E Jesus, ele veio para curar. E Jesus, ele veio para libertar, trazendo cura. Quando você vai ler essa história de Marcos capítulo 5, você vai ver que Jesus, que o texto que colocaram como título não é a libertação do endemoniado, o texto diz a cura de um endemoniado. É o mesmo que acontece com as pessoas que sofrem de esquizofrenia. Então, normalmente, por mais que se tome remédio, o que essa pessoa precisa é de um encontro com Jesus. Ela precisa de ajuda, ela precisa de libertação. E aí a Bíblia diz, pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar, e começou a testemunhar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Todos ficaram admirados. Porque Jesus tem poder para transformar um homem que vivia acorrentado, que tinha um poder sobrenatural maligno, que se cortava o tempo todo. Quando esse homem teve um encontro com Jesus, Jesus o curou. Então, o que eu digo para você e o que você vai dizer para essa família que passa por esse problema, é que a filha deles, o filho deles, seja lá quem for que esteja se cortando, precisa ter um encontro urgente com Jesus, para que Jesus o liberte e através da libertação, ele receba a cura de toda a crise de ansiedade, de toda a crise de pânico. E assim o nome de Jesus vai ser glorificado. E assim Jesus vai entrar nessa casa. E assim Jesus vai atender a necessidade como atendeu a necessidade da sogra de Pedro. E assim Jesus vai realizar o milagre. Quando ele realizar o milagre, o que Jesus quer é que você saia da sua casa e diga para todo mundo que Jesus o curou. Então, para você que preparou aí um copo com água, para você que crê que Jesus vai tocar agora na sua enfermidade, para você que crê que Jesus tem o poder para fazer uma obra poderosa na tua vida, para você aí que crê nessa palavra que foi ministrada, porque não é o que eu estou dizendo, mas é o que a palavra de Deus está dizendo. Então, se você tem esse copo de água com você aí, com um pouco de água apenas, se você tem um pouco de água no copo, eu quero abençoar esta água agora. Senhor Jesus, em teu nome, ó Pai, eu abençoo esse copo de água que cada um de nós está segurando. Pai querido, o Senhor tem poder para transformar essa água num remédio poderosíssimo, num remédio que não pode ser encontrado nas farmácias, num remédio que não pode ser encontrado nos hospitais, num remédio, Pai, que não pode ser encontrado em ambulatórios e que em nenhum lugar pode ser aplicado. Num remédio, ó Pai querido, que só o teu reino possui. Um remédio, Pai, que tem poder para curar desde uma febre, desde uma gripe, de uma doença simples. Um remédio que pode curar o câncer. O remédio que pode agora levantar a pessoa que talvez já tenha sido condenada ao sepulcro, à morte. Um remédio que pode levantar aquela pessoa que lhe foi roubada a esperança. Então, que esta água na mão de cada um de nós se transforme agora no seu remédio curador. E também eu te clamo, Pai, que haja também libertação
para aqueles que precisam de libertação para receber a cura. Que esta água entre no corpo dessa pessoa e faça a obra que só o teu Santo Espírito pode fazer. Então, se você crê, tome dessa água. Glória a Deus. Que Deus o abençoe e que me mande testemunhos daquilo que Deus fez na tua vida, no culto de hoje. Compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder, principalmente se você sabe de pessoas que estão passando por esse tipo de crise. Eu quero que você multiplique essa palavra, em nome de Jesus. Eu quero aqui ainda orar pelas outras questões da lista que nós temos aqui. A Maria Tatiana pede pela família, vida espiritual, pela Sara e Isabela. Patrícia, saúde do Davi, família, vida espiritual. Paulo Rodrigues agradece pela saúde da esposa. Rafael, vida profissional, saúde do pai Domingos, que está melhor. Laura Carvalho, vida profissional, sentimental, financeira, pelo irmão Timóteo. Pelo Carlos Wagner, Iago, por cura e libertação. Nereide, pela Larissa, saúde da mãe Lourdes. Pela cura também dos amigos Luiz e Simone, cura de câncer e venda de um imóvel. Gemima, vida espiritual, filhos, Danúbia, Diego e Daniel, vida espiritual. Maiane, vida espiritual, pais, Genivaldo e Marta. Aildson e Luana, vida espiritual. Sandra Nascimento, consolo da família do Kaique, cura de vícios da Thaisa, saúde e livramento para a família, Tássia, Luana, Maia, Malu, Roberto e Helena. Laís, saúde e salvação do pai e também dos irmãos. Pela Camila e também pela Ana Rosa, para vencer a depressão. Priscila, Renata Pimentel, pela luta com câncer. Leila, vida profissional, espiritual e saúde. Aline, vida profissional, espiritual, saúde, da Diná. Crisonete, vida espiritual. Natália Hernandes, vida espiritual e vida profissional. Irmão Washington, vida espiritual, profissional e liberação de aposentadoria. Tainã, se firmar no Senhor. Mateus, vencer depressão. Sandra, pelo filho Daniel, pelos pastores Cleide, Walter e filha Tamires, pelos bispos Joaquim e Glória, filha Kelly, que está bem, graças a Deus. A Anne pede pela professora Sabrina na luta contra o câncer. Rubens, família e vida espiritual. Gabi, gestação e pelo Vitor. Edilene, pela saúde. Jucineide Ronaldo, família, vida espiritual. Miriam, vida espiritual e profissional. Anara, vida espiritual e libertação. Virgínia, Vladimir e Ana Clara, saúde, vida espiritual e pela vida de Jandira Guilherme, Adrian, vida espiritual. Laís Nunes, Ruth, vida espiritual. Priscila, Dario e filhos, Ana e Miguel. Mike, Paulo César e bebê que está doente, vida espiritual. Éder, Marcela, Gabriel, Isaac, Levi, vida espiritual. Isabela, saúde da mãe que luta contra o câncer. Elaine, vida espiritual e saúde, vida profissional. Graziele, vida espiritual e saúde. Mariana, vida espiritual, Guilherme, Pedro, Joelma e Milton, pai. Edson, causa na justiça, vida espiritual do Emanuel. Robson e Fernanda, Heloísa e Benjamin, vida espiritual. Sandra, Mike, pela Débora, vida espiritual. César, vida espiritual. Michel, saúde, vida espiritual. César de Sá, vida espiritual. Isabel Gomes, família e Cláudio, vida espiritual. Bruno e João Vitor, vida espiritual. Fabiano, vida espiritual e família. Carla, Éder, Ana Júlia, saúde, vida espiritual. Peterson, vida espiritual e pela família. Então, que Deus abençoe você com essa palavra. E que a graça de Deus, a mão de Deus esteja contigo. E que você tenha sido nesta noite curada para servir ao Senhor. Em nome de Jesus, amém.